né, dos pares de elétrons. É um caminho, Júnior, é isso mesmo. Mas por que que essa repulsão ela manda ele para vértices o mais distante possível? Porque nessa conformação ele vai estar mais estável, né? Por que que ele está... É isso mesmo, seu raciocínio está espetacular. Eu estou tentando extrair, Júnior, do seu o máximo de informação. Por que que vai estar mais estável nessa conformação que você me falou? Por causa que a distância relativa entre... Porque se você diminuir... Ai, peraí, se você vai aumentar a distância Sim, pela fórmula de... é Porque ela como você mesmo vai que eu aumentar a quero. ondulação, a fórmula de Coulomb. Espetacular, Fiote. É esse o raciocínio. Você jogou muito bem agora. Tá? É isso mesmo. Tá? Você tem que ter confiança que você está tendo e chegar lá e arregaçar na prova. Tá? Então é isso mesmo. E aí, gente, nota só. Diferente do que vocês viram com a professora de vocês lá na frente C, a radioatividade, o que é uma fusão nuclear? A união de dois núcleos. E aí? União de dois núcleos, você vai formar um novo elemento. Perfeito? Por exemplo, se você tem, de modo bem grosseiro, se nós tivermos o hidrogênio, o prótio, 1, 1, e se eu tenho o trítio, eu vou formar o hélio. Então, nota, eu transformei, eu criei algo. Então, essa parte aqui, ó, é que a gente precisa entender. Então, a fusão nuclear ou fissão nuclear, eu vou mexer no núcleo do elemento. Já as ligações químicas, eu não tenho nada a ver com o núcleo. Eu mexo com quem? Numa ligação química. Eu vou mexer com os elétrons da camada de valência. Então, se, por exemplo, eu tiver o sódio com o enxofre, o sódio é... Opa, sou muito ruim aqui. O sódio, ele é 2, 8 e 1. Então, para o sódio, é mais fácil perder 1 ou ganhar 7? Vocês concordam que é mais fácil para ele perder 1? Se eu vou para o enxofre, que é 16, o enxofre 16, ele vai ficar 2, 8 e 6. Ou seja, para ele é mais fácil ganhar 2. Então eu vou precisar de 2 sódios para estarem o quê? Completando o octeto. Ou seja, a ligação química, gente, nós vamos abraçar a camada de valência. Vou pegar um pedacinho dela aqui. Eu vou trabalhar com essa camada aqui, ó. Tá? Eu não vou trabalhar com as outras, não vou trabalhar com o núcleo, é a camada de valência. Então, se a ligação é feita na camada de valência, é a camada de valência que vai fazer o quê? É a camada de valência que vai me dar as diretrizes de quem? De ter repulsão ou não. Tá? E aí entra uma teoria chamada teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Tá? Então a gente tem aqui, ó, que é a VSPR. Tá? Então essa teoria é bom que a gente saiba. Então, quando a gente trabalha com essa teoria, ela caminha, ela vai estar junto com quem? Ela vai estar juntinho com... Isso aqui não tem como a gente separar uma coisa da outra, tá? Com geometria. Então, essa
teoria, ela que vai ser a base do que a gente vai estudar hoje. Então, se eu vou estudar geometria, é muito bom que vocês entendam uma outra coisa, que a gente relembre uma outra coisa. Foi o que o Júnior já falou conosco. Nós vamos ter que lembrar a lei de Coulomb. F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Então, distância e força são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou precisar muito, mas muito disso aqui. Muito. Tá? Então, a gente vai ter que o quê? Eu vou ter que sempre estar linkando essa geometria a essa força, a estabilidade. E aí, gente, é onde que a gente tem que ter a sutileza de trabalhar com aquele gráfico. Então, eu não sei se vocês lembram lá na primeira aula de ligações, a gente fez um gráfico mais ou menos assim, ó. Onde eu tenho aqui energia e aqui a distância internuclear. E ela aumentando no sentido convencional. Para cá e para lá. Tá? Então, eu preciso muito que a gente faça o link, lembrando desse gráfico, lembrando dessa fórmula, tentando ver aqui um polígono, porque isso vai me dar estabilidade. Então, a ideia nossa toda agora... Oi, filho, pode falar. Teria como você só colocar uma cor mais forte? Eu Que esqueço, assim não tô velho. vendo direito. Tá. Porque essa cor tá fraquinha, não tô vendo direito, não. Não, eu que sou fraquinho da cabeça aqui. Foi mal, filho. Desculpa, tá? Então a gente vai tentar o quê? Isso, agora sim. Melhorou aí, Fiote? Sim, melhorou. Então é aquele gráfico antigo, Júnior, que a gente viu lá numa das primeiras aulas de ligações. Tá? Então, esse gráfico de distância internuclear por energia, ele é extremamente importante. Olha aqui, eu tenho aqui ó, a formação da ligação. É o ponto de mais baixa energia e de máxima estabilidade. Tá? Formação da ligação é um processo exotérmico. Então, bora lá. Vamos apagar isso aqui, senão ele vai para o outro slide. Ô, Júnior, precisa ficar sem jeito não, tá? Se eu errar aqui e não colocar cor que te favoreça, você me chama atenção. Tá bom, filho? Não, ok, sem problema. Não precisa preocupar, não. Tá? Foi erro meu. Então, povo lindo, bora para cá. Então, vamos ver o que fala para a gente essa teoria? Então, essa teoria, nós vamos ter que dar uma olhadinha no seguinte. Então, bora lá. A teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Então, é da camada mais externa. Então, os elétrons estão ao redor de um átomo central. Então, aqueles pares... Gente, isso aqui é extremamente importante que a gente guarde. Os pares eletrônicos, ligantes e não ligantes, e eu já esqueci de mudar a cor para uma cor mais forte, se repelem. Eu vou mudar aqui. Então, agora eu vou fazer o seguinte, aonde eu marquei ali, vou marcar aqui para ajuda. Então, é isso aqui. Então, isso é extremamente importante que a gente preste atenção. Tá? Então, serão os pares ligantes e não ligantes. E isso vai me dar uma orientação porque que a água ela é assim, ó. E não é retinha. Porque aqui eu tenho pares de elétrons não ligantes. Então, quando vocês forem estudar propriedades físicas e químicas de compostos orgânicos, uma aproximação dessa ligação aqui, ó, ela pode te dar uma maior tensão angular e assim alterar quem? A temperatura de ebulição e de fusão. É igual, por exemplo, se eu tenho uma cadeia e essa cadeia está desse jeito, se eu agora ciclizo ela, se eu faço isso, ó,
Nota, aqui as ligações estão distantes, aqui as ligações estão bem mais perto. Então, aqui é feita entre elétrons. Então, o que vai acontecer? Aqui também, então eu tenho uma repulsão, eu tenho uma tensão angular. Tá? Então, isso tudo nós temos que levar em consideração quando vocês estiverem vendo com a professora lá de vocês a parte de orgânica. Tá bom? Então, isso é muito interessante a gente começar já a viajar em ligações e em, por exemplo, polaridade da molécula orgânica. Vamos pensar, tem uma máxima em química que fala semelhante dissolve semelhante. Você não vai escrever isso nunca numa prova aberta. Para quem for fazer prova aberta aí, você não escreve isso não. Você colocar macete em prova, em resposta de prova aberta, é igual colocar gíria em redação. Sabrina, ela ovula quando acontece um trem desse. Tá? Então, a gente aqui nós vamos ter que limitar também algumas respostas. Macete a gente não usa para resposta aberta. Então, vamos lá, esses pares eletrônicos, eles vão se repelir. Tá? Eles vão ficar o mais afastado possível e dando uma máxima estabilidade. Tá legal? Então, nós vamos estudar uma gama muito grande de ligações, mas muita coisa mesmo. Tá? Então, vamos ver quais são os tipos que a gente vai estudar. Então, o primeiro tipo de ligação que a gente vai estar estudando é a linear. Linear, eu demoro um pouquinho na linear, porque aqui eu vou com muita calma. Tá? Que aí na hora que a gente embarcar, pegar o jeitão aqui, acabou. Então, bora só. A linear, eu posso ter linear com uma ligação. E aí eu queria que vocês me ajudassem. Quais são as moléculas que apresentam geometria linear com uma ligação? Os biatômicos, Manda pra gente, Júnior, quais são? oxigênio, Manda, boa. nitrogênio, ao iodo, Isso, boa. o BR, o bromo também. Isso, boa, bromo. O hidrogênio. Ah, o iodo está ali. Então, esses são lineares com uma ligação. Qual mais? Maria Fernanda, lembra? Não, Eric. Por exemplo, você está produzindo agora um ácido lá no estômago. Qual ácido lá no suco gástrico? A gente HCl. Isso. Então, os hidrácidos da coluna 7A são o quê? Lineares com uma ligação. Então, esses todos aqui vão o quê? Formar uma ligação. Ô, Vivian, você está aí, filha? Oi, Eric. Tudo bem, filha? Escolhe uma dessas moléculas para mim, Vivi, para a gente fazer junto. HF. HF. Então, a gente vai fazer essa aqui. Vivian acabou de escolher ela. Agora, então vamos marcar aqui HF. Maria Fernanda, escolhe outra. Cl2. Cl2. E aí eu vou escolher uma. N2. Eu quero fazer essas três. Então vamos começar pelo HF. O HF, notem só, o hidrogênio, ele tem um elétron. Está lá na 1A. Número atômico 1, um elétron na camada de valência. O flúor tem número atômico 9. Então, primeira camada tem 2, segunda camada tem 7.
Então, a partir de agora, a gente vai tentar facilitar. Eu vou olhar a posição dele na tabela e a gente vai tentar colocar os elétrons aqui na camada de valência. Tá? Então, o flúor tem 7. Está na 7A. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, fiz a ligação. Ou seja, eu tenho linear com uma ligação. Tá? Aí nota, Eric, mas isso aqui não vai repelir essa ligação? Vai. Mas se você repele, qualquer que seja a posição que ele esteja, eles vão estar sempre a 120, desculpa, a 180 graus. Então, a distância entre eles aqui, ó, vai ser de 180, aqui de 180. Nesse caso aqui, eu tive uma linear com duas ligações. A gente vai ver daqui a pouquinho quais são. Tá? E aí, então, agora, a gente vai para o Cl2. Então, Cl2. O Cl está lá na 7A. Então, também tem 7 elétrons. 2, 8 e 7. O número dele é 17. Então, nota, linear com uma ligação. E aí eu escolhi o N2. Então, tuf, tuf, tuf. O N está na 5A, 5 elétrons na camada de valência. Vamos mandar a Ana para dentro da sala. Então, ó, fiz uma ligação. Então, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aceita mais. Fiz aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aceita mais um. Senhores e senhoritas, quantas ligações o N2 fez? Uma ligação. Uma ligação. Boa, Júnior. Uma ligação. Mas é que eu estou vendo 3 coisinhas aqui. Não importa. Isso aqui, o nome que isso aqui recebe é compartilhamento. Então, eu tenho 3 compartilhamentos. Se o N está ligado a um N só, opa, ele só pode fazer uma ligação. De que tipo? Tripla. Aí ela vem ligação π, ligação sigma, isso aí vocês já viram lá na orgânica. Se tiver dificuldade de como que forma a ligação sigma e como que forma a ligação π e por que que a sigma é mais forte que a π, é só me falar que eu ainda explico hoje para vocês, tá? Então, bora aqui. Tirando um barulho aqui do celular. Senhores e senhoritas, então nesse meio todo aqui, eu tive uma única ligação. Então, eles estão aqui com uma diferença de angulação de 180 graus. Tá? Então, essa é a linear. Então, os biatômicos, eles serão lineares com uma ligação. Tá? E os hidrácidos da 7A. Alguma pergunta? Ninguém pergunta. Júlio. Então, bora cá. Então, agora, gente, vamos ver o seguinte. Vamos ver linear com duas ligações. E aqui vai entrar uma coisa bem legal. Então, bora para linear com duas ligações. Exemplo. Iago, você está aí, filho? Então, bora aqui. Linear com duas ligações. Alguém manda para mim um exemplo?
CO2? CO2. Opa, tem mais algum? Ó, o ácido cianídrico está lá na mandioca. Areia. Opa, sal aqui de pronto. Traz pra cá. O2. E o B. C2H2. Vou te mostrar uma coisa boa. BX2. Onde X... Opa, desculpa, aqui é B. Onde o X é igual a 7A ou o hidrogênio. Então, bora lá que me falaram uma molécula bem legal aí. Repete aí quem falou do carbono. C2. C2H2. C2H2. Então, vamos ver aqui o C2H2. Nota lá. Deixa eu fazer aqui com a canetinha, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, eu tive H, C, C, H. Tudo bem? Então, ela é linear. Com quantas ligações? Três ligações. 3 ligações. Espetacular. Então, olha que exemplo bacana. Ó. 1, 2, 3 ligações. Foi muito legal quem falou nessa molécula. Né? Perfeito? Qual que é a Fui eu, hibridização? Eu quem? Mateusão? Matheus. Ô, Fiote, beleza? Beleza? Estou assistindo sua aula. Tranquilo, pode ficar à vontade aí, Matheus. Tá tudo bem com você, filho? Eu tô Beleza. assim, eu conheço essa voz, mas não apareceu, agora tá aparecendo nome aí. Então, vamos embora aqui, gente. Olha só, moçada. Então, o que a gente tem aqui nesse ponto? Olha só. Vamos todo mundo raciocinar junto aqui. Aqui eu já tenho 3 ligações. Qual que é a hibridização desses carbonos aqui, moçada? Bora lá. SP. Isso, boa. Então, SP, qual que é a geometria para SP? É linear. Perfeito? Me dá o nome desse composto aqui, por favor. Etino. Etino, nome comercial? Seu... Não, Acetileno. Opa, faltou um C aqui. Vocês lembram, gente? Olha só. Tirando a propanona, se ele vem com 2 carbonos, excetuando a propanona, tá? Com 2 carbonos, é muito comum a gente dar o prefixo o quê? A7. Tá? Se eu tenho um carbono, é muito comum a gente dar o prefixo forme. Isso aqui é uma nomenclatura que surgiu por volta de 1900, é uma nomenclatura de farmácia, ela é um pouquinho mais antiga. Tá? Tanto que na acetona, lembra que eu falei com vocês que a propanona é uma exceção? Tá? Então, o A7 com 2, excetuando a acetona. E aqui é o gás do maçarico. Tá? Então, beleza, vamos lá. Moçada, bora aqui então. Eu queria muito que a gente focasse nesse tchão aqui, ó. Vai acontecer um tantão de coisa diferente com o BX2. Tá legal? Então, esse BX2 aqui, o que a gente vai fazer? Então, vamos com muita calma. Se vocês não entenderem o que vai ocorrer aqui, eu queria muito que vocês falassem, Eric, fala, eu vou repetir o tanto que for preciso, mas esse aqui a gente vai ter que ver porque ele tem um caso especial para ele. Eu vou pegar o seguinte, eu vou montar aqui com vocês o hidreto, porque o hidrogênio só tem um elétron, é muito mais fácil da gente desenhar ele. Então, nota, façam um favor para mim. Maria Fernanda, o berilo, ele tem número atômico 4. Faz um favor para mim. Você vai fazer 2 coisinhas, Maria Fernanda. Você vai fazer a distribuição para mim em subníveis e a distribuição em camadas. Bora lá com muita calma?
Vamos. Então vamos. Lembra lá dos subníveis, daquele do 1S? 1S2, Continua. 1S2. 2S2. Prontinho, já deu. Você não precisa fazer mais nada. Ele não tem 4 elétrons? Acabou, quer 4? Ele tem 4. Faz a distribuição para mim agora por camada. Primeira, 2 e 2. 2 e 2. É só isso. 2 e 2. Tudo bem até aqui, filho? Beleza? Ou seja, vocês lembram lá da teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência? Então, eu vou estar fazendo a minha ligação nessa carniça aqui, ó, dessa camada. É ela que vai mandar em tudo para a gente. Então, quando eu chegar aqui e colocar o berilo ele tem uma série de situações diferentes. O berilo só tem 2 elétrons na camada de valência. Então, vamos só tirar esse treco ruim aqui da tela. Então, bora cá. Onde que eu estou? Aqui, tem que colocar ali a canetinha de novo. E aí, se eu coloco aqui o hidrogênio, ó, então, vamos fazer as ligações. Então, ó, fiz a ligação aqui, fiz a ligação de cá. Primeira coisa, quantas ligações eu fiz? 2 ligações. 2 ligações. Então, nota, esse cara é o central, ele está ligado a hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro. Então, nesse caso aqui para a gente, moçada, eu tenho 2 ligações. Presta atenção no central. Tem par de elétrons sobrando? Não. Não tem. Então, ela vai ficar linear. Estão entendendo, moçada? Ela vai ficar linear porque não tem par de elétrons sobrando. Vivian, o que de maluco, Vivian, tem aqui com o berilo? Tem um tantão de coisinha aqui, Vivian, você me ajuda? Oi, Eric. Oi, Vivian. Olha para cá fazendo favor, filha. Tem um tantão de coisa aqui, Vivian, no berilo que tá fugindo um pouquinho da lógica. Vamos lá. Você me ajuda? Você fala uma comigo, fazendo favor? Uma coisinha maluca que está acontecendo com ele aqui? Ele não segue a regra do octeto? Justamente. Essa é a principal. Tá? Então, nota. A regra do octeto, Amanda, ele vai ter que estar o quê? Com 8, para garantir estabilidade igual ao gás nobre. Quantos elétrons o berilo ficou? Com 4. Então, ele estabiliza de acordo com a regra do quarteto. Eu esqueço a regra do octeto para o berilo. Ele vai estar estável com 4, regra do quarteto. O hidrogênio é a regra do dueto. Ele fica estável com 2. Quando eu vou para o boro, é a regra do sexteto. Vocês vão ver que ele também foge à regra do octeto. Então, algumas irregularidades tem, gente. Ô, Eric, repete novamente que a aula cortou. Desculpa, filha, repito aqui. Nota só, Maria Fernanda, tá vendo o berilo? Com quantos elétrons ele está aqui, filha? 2. Ele tem 2, não tem? Quando ele compartilhou, Sim. ele passou tendo no total o quê? 4. Você concorda 4. comigo? Então, joia. Sim. Se ele passou a ter os 4, o que vai acontecer com ele aqui? Ele não tem como mais fazer ligação. Tá? Certo. Então, ele vai ficar estável contraindo a regra do octeto, ou seja, com o número... Do octeto. Justamente. Ele não vai chegar a 8. Tá? Ele vai estabilizar com 4. Então, ele contrai. Aí a gente passa a chamar de regra do quarteto, porque ele ficou com 4 elétrons. Entendi. Quando você vai para o hidrogênio, olha aqui do lado. O hidrogênio ficou estável com quanto, Maria Fernanda? Com 2. Regra do dueto. Ele contrai a regra do octeto também. E o que eu falei que ainda tem outro maluco.
tem o tal do boro, que ele não contrai, ele não estabiliza com 8. Ele contrai também e estabiliza com 6. Ficou claro, filha? De boas? Então, bora boa. aqui. Joia. Ô, Vivian, você me falou uma coisinha aqui. Tá? Então, boa. Essa foi muito bacana a sua jogada. Lohane, boa noite. Deixa eu ver se Lohane tem, não. Então, vamos pegar aqui no pé de outra pessoa. Pedro. Oi, Eric. Fala, meu amigo. Tudo tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Pedrão, olha para cá fazendo favor, filho. Quando você vai na tabela periódica, a gente vê o quê? O danado do berilo, se eu tenho aqui uma tabelinha. Vou fazer aqui uma tabela rapidinho aqui. Praticamente que está retinho, tá? Então, nota. Aqui eu vou ter o hidrogênio. E, ó, tá pedindo para entrar. Aqui eu tenho o hélio. Então, ó, número atômico 1, número atômico 2. Número atômico 3, eu tenho o lítio. Do lado do lítio, eu tenho o berilo. Opa, o berilo está lá na 2A. Então, ele é metal alcalino terroso. Mas espera aí, metal e compartilhando, metal não é doador? Olha aqui, Pedrão, outra coisa maluca que o berilo faz. Ele contrai a regra do octeto e compartilha ao invés de transferir. Ficou claro? Porque aí eu vou ter a geometria para ele. Ó. Ô, Eric, quais outros que contrariam a regra do octeto? O hidrogênio, berilo, né? Espera aí que eu te mostro agora, filho. Vamos lá. Vamos colocar aqui no cantinho. Ó. Contração à regra do octeto. A gente tem o berilo. Vou colocar aqui. Vou colocar entre parênteses. Estabiliza com 4 elétrons. O boro. O boro com 6 elétrons. O hidrogênio com 2. Com 2 elétrons. Então, o berilo com 4, o boro com 6. Aí, daqui a pouquinho, Pedro, a gente vai estar vendo quem expande. O fósforo, ele pode expandir o octeto a 10. Tá? O enxofre, ele pode expandir o octeto a 12. O xenônio, em condições de pressão e temperatura, ele pode formar 12 também, o hexafluoreto de xenônio. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver uma porrada de coisa aí. Senhores e senhoritas, tudo bem até aqui? Pedro, tranquilo, filho? Anotou aí? Tranquilo, obrigado, Eric. Valeu, filho. Então, gente, nota, já tem um tanto de coisa para o maluco do berilo. Então, isso aí foi contração a quem? A regra do octeto. E aí eu posso ter linear com 3 ligações. Aí a gente entra na hibridização do tipo SP. Foi o que Mateusão falou conosco. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, 3 ligações. Tá? Linearzinha, bonitinha. Tem uma diferença de angulação aqui, mas é irrisória. Tá?
pelo tamanho dessa aqui, pela densidade, mas não vamos preocupar com ela por enquanto não. Deixa lá para quem for estudar engenharia. Então, moçada, até aqui tá tudo bem? Sem problema? Então, vamos apagar aqui. Povo lindo. Agora a gente vai para angular. Tá? Próximo aqui. Vamos lá. Vou tirar a borrachinha. E o ângulo aqui é de 180 graus. Sai para lá, coordenada. Agora a gente vai para a geometria angular. Bora aqui. Vou colocar aqui